Olá, eu sou o Fábio Tavares e hoje eu vim falar o que você deve avaliar para identificar se o ponto do seu consultório, da sua clínica odontológica é um ponto bom ou no fundo se você quer abrir novos pontos, né? Se essa escolha você vai tomar com as decisões e com os indicadores corretos. Isso porque eu tenho recebido muito essa pergunta, tá bom? Então é o seguinte, no vídeo de hoje, na primeira parte do vídeo eu vou separar e vou falar sobre como identificar quais são os indicadores na percepção e na identificação de um ponto bom ou não. E no final do vídeo eu vou explicar o porquê isso era muito mais importante anteriormente e hoje em dia isso deixa de ser tão importante assim e você consegue mesmo em um ponto não tão bem localizado, considerando as estratégias aí que foram usadas por décadas, você ter um resultado infinitamente satisfatório, muito bom, surpreendente, etc. Então vamos lá, em duas partes. A primeira parte é o seguinte: por que um ponto você paga um valor altíssimo no ponto, 100 mil, 500 mil, 1 milhão de reais, né? Eu já participei de negociações de ponto que valia muito mais do que isso, 2 milhões de reais, por exemplo, um absurdo, mas é a realidade. Em outros locais você pode ir lá alugar um imóvel, comprar um imóvel e você não precisa nem pagar o ponto, não precisa pagar a luva, né? Cada um utiliza uma nomenclatura, não importa a nomenclatura, você não tem que pagar sobre aquele ponto, sobre aquele local. É o seguinte: um dos primeiros e principais fatores é o fluxo, né? Então, como antigamente, né, por décadas, você dependia das pessoas descobrirem que você existe, as pessoas precisam saber que você existe, então, em geral, as empresas elas se localizavam num ponto onde, em geral, é no centro da cidade, onde tem um tráfego muito grande, um fluxo muito grande ali de pessoas, de carros, né, e etc. Porque essa era a forma das pessoas descobrirem a sua empresa, descobrirem que você existe. Então, um dos principais fatores nessa decisão é o fluxo. Fábio, tem como eu comparar o fluxo? Tem sim, e eu tenho até, de certa forma, me considero com bastante legitimidade porque trabalhei em algumas empresas e boa parte do tempo trabalhei na área de expansão mesmo, então trabalhei com grandes consultorias aí, sobre expansão. Então é o seguinte, uma forma muito simples, óbvio que existem outros métodos, mas uma forma muito simples, se você está comparando um ponto A com um ponto B, com um ponto C, é você fazer a contagem de fluxo. O que é isso, né? Você pode comprar um contador que vende em lojas de R$ 1,99 ou contar mesmo na cabeça. Então, você liga o cronômetro do seu celular, deixa lá 5 minutos, por exemplo, e você conta quantas pessoas passaram na frente daquele ponto que você está avaliando. Você faz isso em 4, 5 horários diferentes do dia, de manhã, no almoço, à tarde e à noite, e você faz o mesmo cenário contando isso no ponto B. Você calcula quantas horas, né, o ponto A ficaria aberto, o ponto B ficaria aberto, multiplica isso e você tem uma avaliação de fluxo comparativa se o ponto A tem um fluxo maior que o ponto B. Existem naturalmente técnicas mais avançadas, né? Se coloca uma câmera e tem um software, né, que faz essa contagem automática, mas você mesmo consegue fazer isso. Então, o fluxo é muito importante. A localização desse ponto, óbvio que ela interfere completamente no fluxo. Então, por exemplo, se você escolhe uma localização térrea, né, é muito mais fácil as pessoas estarem encontrando ali o seu consultório. Agora, se você está dentro de um prédio, já essa localização e acessibilidade, ela já dificultou um pouquinho. E é por isso que você vê grandes empresas, né, vou dar um exemplo aqui, você vê farmácias, né, que ao definir um ponto, você observa lá, por exemplo, com certeza na sua cidade acontece isso, você tem lá uma avenida principal, né? Essa avenida, sei lá, da mão para cá, essa outra avenida da mão para lá, e aí você vê que, por exemplo, abre uma farmácia aqui nessa esquina, tá? E aí o que ele faz? Na verdade, aqui é uma conversão de rua. E por que essa esquina, né, é muito valiosa? Por quê? Porque na verdade o fluxo que vem daqui a pessoa já pode entrar, então ela tem uma acessibilidade, falando em acessibilidade, ela pode estacionar o carro, ela tem fácil acesso, né? E as pessoas que estão vindo daqui, que é a avenida principal, elas também conseguem entrar aqui. Às vezes você vê até negociações dessas grandes empresas com a prefeitura, onde às vezes não tinha essa acessibilidade e elas abrem aqui uma conversão para poder entrar. Então esses são os principais pontos e os mais valorosos.
Fábio, e como eu identifico, né, mais facilmente que indicadores eu sei comparativamente ao fluxo? Em geral, se você vê as grandes empresas, né, principalmente os grandes varejistas, então Casas Bahia, Americanas, né, Americanas, Magazine Luiza, os grandes bancos, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica, Banco do Brasil, lotéricas, né, outras redes varejistas, Boticário, etc. Você vai observar que essas empresas, elas, em geral, elas abrem pontos com a intenção de se perpetuar naquele ponto, né? Então, ali é um local que gera muito fluxo, né? Por quê? Porque uma abre lá do lado da outra, então aquele local vira o centro da cidade em geral ou vira uma avenida de muito fluxo. Então, basicamente é isso, ou seja, essa acessibilidade de entrar, essa localização e esse fluxo. E naturalmente também influencia a questão de classe social e de renda, né? Você pode estar num local que ele tem muito fluxo de pessoas, de carros, mas é um local de classe social e de renda familiar mais baixa. Onde você consegue identificar classe social e renda? Se você jogar aí no Google agora, o IBGE sempre pega essa informação e sempre disponibiliza essa informação em planilha do Excel mesmo, você consegue utilizar. E você vai ver cenários onde é perceptível através ou do IBGE ou de outras características que a classe social é diferente. Por exemplo, é diferente um shopping premium em São Paulo, capital, de um shopping em uma outra região de São Paulo, onde a classe social é mais baixa. Sei lá, Itaquaquecetuba é um exemplo, e não estou fazendo nenhuma variação de crítica aqui, só estou dando um dado e um fato. É completamente diferente você comparar esses cenários. Então você percebe até pelo perfil de lojas mesmo que tem dentro do local. Então, esses são os principais fatores, né, que determinam um ponto. E, em geral, você vai perceber a importância do fluxo, dessa localização e acessibilidade, quer dizer, se você está na parte térrea, se você é uma região de fácil acesso, garagem, isso tudo vai te facilitar. E, naturalmente, a classe social vai te facilitar. Por quê? Porque por anos e por décadas, talvez por séculos, era dessa maneira que as grandes empresas conseguiam aparecer para o público. Agora, deixa eu até pegar um apagador aqui. Agora, o que eu queria, no final desse vídeo, talvez tranquilizar várias pessoas aqui que me perguntam, e você pode ser uma delas, é que isso daqui não é que não é mais importante, mas ele foi muito mais importante. Isso aqui, ele começa, né, e deixa de ser importante quando você utiliza as estratégias, né, de marketing digital. Por quê? Quando você usa o marketing digital, em vez de as pessoas terem que ir até um local, em geral, o centro da cidade, o fluxo, para poder te achar, e ela precisa se estacionar, ela precisa te encontrar ali e ter um fácil acesso, você consegue chegar nas pessoas aonde ela estiver. Então, se você está mesmo numa região de uma classe social mais baixa, não necessariamente você pode atingir só esse público. Se você trabalha o marketing digital, você alcança o público que mora em outro bairro, em outra rua, né, em outra localização ali da sua cidade ou de uma cidade vizinha, e você chega até essa pessoa através do marketing digital. E através do marketing digital, você chega com muito mais, na minha opinião, com muito mais pilares do que apenas esse onde a pessoa está te vendo a localização do ponto, né? Ou seja, aqui você consegue transmitir confiança, credibilidade, autoridade, qualidade, estrutura, né? Você consegue colocar depoimentos, avaliações lá dos seus pacientes. Isso tudo gera muita confiança e todos esses outros indicadores que eu acabei de falar. Então, o ponto que eu quero te colocar vou até usar o nosso caso como exemplo. A gente tem uma clínica há 14 anos e a nossa clínica não está no centro, está distante do centro da cidade, né? Ou seja, se eu fosse ver, fluxo não é tão alto, a localização com certeza não é a privilegiada, a acessibilidade razoável porque é térrea, né? E classe social com certeza é uma classe social mais baixa, e ainda assim você consegue trazer um público completamente diferente da característica onde você está localizado. Como isso? Porque diferente de esperar as pessoas, né, te encontrarem naquele local, e inclusive você tem custos muito altos para isso,
você agora chega até as pessoas, né? E basicamente você vai perceber que para você estar localizado num ponto bom, você já tem tudo isso a seu favor, então não estou dizendo que é ruim ter um ponto bom, você tem tudo isso a seu favor, mas em geral, né, salvo exceção se o ponto já é seu e etc., você tem um custo muito alto. Nesse cenário, né, você tem um custo elevado aqui, bem elevado. Né? Em outro cenário, você tem um custo mais baixo. Agora, se eu consigo trazer todo esse fluxo, né, e uma classe social mais alta e etc., com uma renda mais alta, por um local onde eu tenho um custo baixo, significa que o meu resultado final, né, meu lucro, ele vai ser maior comparativamente. Então, 2 pontos importantes existem alguns fatores sim que você pode identificar e medir a localização do seu ponto ou até de um novo ponto que você vá abrir um consultório, uma clínica odontológica, e você pode colocar esses indicadores aí dentro dessa avaliação. Existem outros, mas esses são os principais. Agora é importante também te dizer que, independente se você tem lá um ponto bom ou não tem, vai abrir um ponto bom ou não, cada vez mais passa a ser importante você chegar até a pessoa e a importância desse ponto passa a ser muito menor, porque agora você chega até o seu público em vez do seu público vir procurar você. Então, essa é a dica de hoje. Se você quer receber mais informações, mande lista VIP para o meu WhatsApp oficial, que é o 13992090921, e não deixe de se inscrever no próximo Workshop Nacional de Odontologia, que vai ser agora dia 20 de março, e você pode se inscrever acessando pelo meu site, que é o tavaresfabio.com.br, ou direto no site do workshop, que é o euemeunegócio.com.br. Um grande abraço e até o próximo vídeo!